é porque a obra é tua, ela pertence ao Senhor, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá a visão. E nesse dia, Senhor, celebramos essa data. Muito obrigado a Deus pelo teu cuidado. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor já realizou durante esse dia de preparativos. Agora também, ó Deus, eu peço ao Senhor, pelo Ministério de Louvor, que tem essa incumbência de ministrar o louvor junto com a tua igreja e que juntos adoremos ao Senhor. Também abençoe a vida, Senhor, do teu servo, pastor Arlindo, a mensagem que o Senhor já colocou no coração dele para esta igreja. E queremos sair daqui, Senhor, diferentes do jeito que entramos. Porque na tua presença não tem como ficar da mesma forma. Por isso que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha total liberdade sobre as nossas vidas. É assim que oro em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pedir aos irmãos que estejam se colocando de pé para cantarmos a primeira música. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. O que Ele vos dará em justa medida, a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de vinho, e os lagares óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão o óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O
melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Em Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Se você veio aqui essa noite, eu acredito que você esteja com sede de buscar o Senhor, amém? Então, neste momento, vamos clamar que buscamos e procuramos a Deus toda hora, e Ele se revela a nós, e que nós queremos conhecer Ele cada vez mais e mais, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. O Santo Espírito do Senhor está aqui essa noite, amém?
Vamos glorificá-lo, dizendo que não há nada igual, nada melhor do que a presença de Deus e a esperança viva de estarmos juntos dele no fim dos tempos. Amém? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, a tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. A tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real a tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Antes de prosseguirmos, gostaria de estar chamando o irmão João Barbosa a vir aqui na frente para orar pelos dízimos e ofertas. Vamos orar, irmãos. Deus, obrigado por essa noite. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo que o Senhor há de fazer nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que seja bem-vindo aqui, Senhor. Assim como nós cantamos e te adoramos agora, seja bem-vindo, Deus, no nosso meio. Seja bem-vindo, Deus, na vida de cada um, desde aquele que entrou aqui nesse portão para frente, para dentro, Deus. Que em nome de Jesus, queremos também te adorar, Senhor, por te agradecer por todas as ofertas, os dízimos, Senhor, que entregaram, Deus, na tua presença. Deus, e nesse aniversário da igreja, que nós possamos estar, Deus, tendo consciência, Deus, que esse bairro precisa de nós. Deus, essa comunidade precisa do Senhor, Deus. E que nós possamos estar dispostos na tua presença. Abençoa, Senhor, cada momento desse culto. Vai à frente, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar,
Sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, por mais esse ano de vida desta igreja, Senhor Deus, que é abençoada, Senhor Deus, todos os dias pelo Senhor, Pai. Que tudo que nós temos, tudo que essa igreja tem, Senhor Deus, foi concedido pelo Senhor para a sua glória, Pai, e para completar, Senhor Deus, a sua obra. Peço, Senhor Deus, que seja feita a sua vontade, Senhor Deus. Fala nos nossos corações hoje, Senhor Deus, e todos os dias, Senhor Deus, nossas vidas, Senhor Deus. Nos usa, Senhor Deus, para fazer a sua vontade aqui na terra, Senhor Deus, como ela é feita aí no céu. O que pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Alô. Podem sentar, queridos. No domingo passado, Deus nos abençoou muito. Nos concedeu um ótimo dia de sol. Você lembra, né? E olha hoje. Viu, Cássia? Deus gosta de você, hein? E de mim também, ainda que a piscina estava um gelo. Mas a nossa igreja, na semana passada, cumpriu um dos mandamentos, uma das ordens do Senhor, que é batizar. Eu quero convidar a Cássia aqui na frente para passar às suas mãos o certificado de batismo. Você vai falar? A Cássia, ela tem um testemunho para dar. Oi, graça e paz a todos. Há 6 anos eu perdi o meu marido. E foi através dessa igreja que eu comecei a frequentar, que a minha irmã me trouxe, a Eliana, que eu resolvi me batizar, porque como vocês me acolheram na época, e me deu muita força para conseguir seguir em frente. E eu agradeço todos vocês, de coração. E obrigado pelo domingo, né, que foi maravilhoso, gente. É um dia que eu não vou esquecer mais. Não vou mesmo, tá? Agradeço a todos. Tá bom? Amém. Eu não posso entregar esse certificado sozinho por um detalhe. Na verdade, 2 detalhes. A Cássia é fruto da nossa campanha do Mais Um para Jesus. E a gente tem orado por isso, orado por essas pessoas. Então eu gostaria de convidar aqui à frente, para me ajudar a entregar esse certificado, quem orou pela Cássia, que era o seu Mais Um, e também o nosso pequeno grupo. Vem cá, pequeno grupo, bora que ainda tem a mensagem. Demora não. Só a Cléria que não pode correr. E eu fiz de propósito de chamá-los aqui à frente, irmãos, para que você acredite que o seu Mais Um pode conhecer
a Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? Amém. Outro detalhe, vale a pena participar de um pequeno grupo, aonde nós temos comunhão, aonde nós temos integração, momentos de oração, aonde temos apoio, como a Cássia acabou de dizer, num momento tão difícil. E você que não participa de um pequeno grupo, está deixando de ganhar. Eu não vou dizer que está deixando de perder, porque você não está ganhando nada mesmo, então não está perdendo, mas está deixando de ganhar. Olha quanta coisa acontece no pequeno grupo. Então, Cássia, eu quero passar para suas mãos esse certificado. Certificamos que Cássia Aparecida Rapace de Toledo foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordem do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 17 de agosto de 2025. Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. Queria orar por esse momento. Orar por esse momento que é importante para a igreja. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre esta igreja. E uma das maiores bênçãos que essa igreja possa receber do Senhor é o fruto do seu trabalho. O resultado de uma vida que creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e desceu às águas. Por isso, Pai querido, não somente esses irmãos do pequeno grupo em volta da Cássia, mas toda esta igreja tem a incumbência de continuar sobre a vida dela a fazer cumprir Mateus 28, 19 a 20. Ela já foi batizada, agora ela vai continuar sendo ensinada. E ela, ó Deus, cumprirá outra parte, que é também fazer discípulos. Ó Deus, abençoe o mais um dela. E que em breve ela tenha esse privilégio de vir aqui à frente também, agradecendo ao Senhor. É assim que oro e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quero convidar aqui o pastor Arlindo, pedir aqui o irmão Gentil, nosso diácono, para ficar aqui na frente, que ele vai orar pelo pastor Arlindo. Pastor Arlindo, acho que é conhecido de alguns. Foi coordenador já da nossa associação de 2014 a 2016? Início de 2016. E voltou. Aqui é tão bom que o cara volta, não tem jeito. E ele é um amigo, eu acho, né? É um amigo, está aqui com a sua parte da sua família, né? A Célia, a sua esposa, o Daniel. Os mais antigos lembram do Daniel, né? Como é que era? Ele gostava de vir na igreja dos meninos. Você viu os meninos? Então, a filha, o genro e a neta não estão aqui. Então, está parte da família dele aqui. Ele vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Pastor Arlindo é um grande amigo. Eu vou pedir ao irmão Gentil, diácono, que esteja orando pela vida do pastor. Oremos. Pai querido, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, meu Pai, por sua presença, meu Pai, aqui em nosso meio, Senhor. Pai, queremos colocar, Senhor Deus, a vida, meu Pai, do pastor Arlindo, meu Pai, diante do Senhor, ó Deus, pedindo, meu Pai, que o Senhor esteja usando ele, meu Pai, como um canal de bênção, Senhor Deus, que ele venha, meu Pai, falar, meu Pai, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Derrama, meu Pai, sobre ele, meu Pai, o seu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Muito bem, gente querida, boa noite.
Graça e paz, amém? Privilégio de estar com os irmãos, e aí, mais uma vez, porque tanto há uns anos atrás quanto agora, como diz meu amigo pastor Flávio, né? A gente tem retornado aqui com muita alegria para a região. Desde fevereiro estamos morando aqui, depois de praticamente 10 anos fora, e nós louvamos a Deus por isso, porque entendemos que o Senhor é que tem nos trazido para cá, né? Como já bem disse o pastor Flávio, estou acompanhado da minha esposa Célia, Daniel aqui, a filha e o genro e a netinha que nasceu agora em fevereiro, estavam morando em Juazeiro do Norte, no Ceará, né? Mas Deus os trouxe para Maringá. E estão morando aqui em Maringá faz um mês? Uns 2 meses? Exatamente. Então, estão morando, irmãos, e assim, de fato, muitas possibilidades, né, de muitas chances, talvez, dele conseguir emprego em outros locais, e como de fato, estava dentro de uma negociação para trabalhar em Belo Horizonte. E nesse meio, a empresa aqui de Maringá ligou e fizeram a contratação ainda por telefone. Eles estão morando aqui, você vê, antes morando em Juazeiro do Norte, agora morando a 4, 5 quadras de casa, né? É uma benção. Tem que suportar o genro, mas a gente vai caminhando. É uma benção, né? Graças a Deus por tudo isso. Estou brincando, Paulo, né? O genro é uma benção, irmãos. Um menino muito especial, um menino muito, de fato, muito carinhoso, muito bacana. A gente já conhece ele desde a sua pré-adolescência. Devia ter uns quantos anos quando nós conhecemos aquela figura? 7, 8 anos, né? A família conhece há um bom tempo, né? Está sendo gravado? E se errou sabendo. Pronto. Estou brincando. Paulinho é uma benção. Muito bem, irmãos, eu quero trazer um parabéns aos irmãos e também um abraço muito fraterno de toda a nossa associação, Associação Aibanor, para as igrejas batistas aqui do Noroeste do Paraná. Sempre que estamos num aniversário assim, tanto eu falei meu nome, como em nome também das 34 igrejas e também das 6 congregações que temos aqui. E sempre levo um abraço do nosso presidente, seus irmãos conhecem, pastor Flávio Cardoso, da Igreja Batista da Graça, lá em Maringá, né? Então, eu trago também um abraço muito fraterno dele. Ele gostaria de estar aqui, é tão prático que eu falo isso. Daí, graças a Deus por isso, né? Pastor Flávio, nosso presidente, um querido amigo de fato e de verdade, há um bom tempo, há uns bons anos, um dos melhores pregadores que temos na região, sem dúvida alguma. Eu sempre gosto de ouvi-lo. É um homem que fala com profundidade na palavra e com conhecimento. Então, dado esses abraços, também é o nosso pré-anjo aqui, Fernando, né? Fernando, você não é membro aqui não, né? Está só visitando. Fernando, a esposa, o filhão, que bênção. Prazer revê-los. É da casa, O Fernando está fazendo seminário, então nós chamamos o seminarista de uma palavra teológica chamada pré-anjo. Pré-anjo. Está ali, pegando as penugens de anjo, né? Depois do concílio, aí engrossa, aí muda tudo. Por enquanto é um pré-anjo. Mas é uma benção. O Fernando Queridão tem nos abençoado muito. Caso os irmãos não saibam, mais um motivo de oração, nós temos em toda a associação hoje 5 igrejas sem pastores. E fazemos as escalas para que essas igrejas sejam atendidas, pelo menos no domingo à noite, com a mensagem, a pregação. E o Fernando é um daqueles que tem nos abençoado aí, visitando igrejas, abençoando, tanto aqui em Maringá quanto em Paranavaí, onde mandar, ele vai. Amém por isso. Queridos, vamos à palavra de Deus. Eu quero convidá-los a que abram as vossas Bíblias, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1. Eu lerei do versículo 1, ou melhor, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Eu lerei até o versículo 26. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12 até o versículo 26. Amém? Filipenses 1, a partir do versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim, nesta noite: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado,
tornou-se evidente de toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. Por isso me alegro, de fato, continuarei a alegrar-me. Pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês, ou a alegria de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Amém? Nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 26. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe neste texto que ora nós acabamos de ler. Quero pedir ao Fernando, por gentileza, que ore a Deus e peça ao Senhor que nos abençoe na meditação. Oremos. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 Amém, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero trazer um tema nesta noite, uma igreja que é capaz de transformar a sociedade. Olhando para a realidade do apóstolo Paulo, o contexto histórico do qual ele escreve para a igreja de Filipo, ou a igreja de Filipos. Esta carta tem uma palavra-chave que nós chamamos de do âmago da mensagem, do texto que mais é destacado, a intenção mais destacada nesta carta é a palavra alegria. Então preste muita atenção. Nós estamos com um homem idoso, nós estamos com um homem preso, que é o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta a uma igreja que ele conheceu há alguns anos antes, e apesar de toda a situação, a carta tem um tom de alegria. Só para os irmãos terem uma ideia, durante essa pequena carta, 16 vezes o apóstolo Paulo fala sobre ter alegria, a palavra ser alegre, ou então os seus correlatos e os seus sinônimos. Por isso que os estudiosos concordam que a carta de Filipenses, a palavra-chave, aquela que mais aparece, é a palavra alegria. Agora, vamos considerar o seguinte: a pessoa está anunciando o evangelho, tem a incumbência de ser um apóstolo de Cristo Jesus, a impressão que dá é que ele está perdendo, porque ninguém se chamaria de vitorioso estando preso, com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. E todo esse contexto, quando ele vai escrever algo para uma igreja, ele escreve um texto para essa igreja que nós conhecemos como a carta aos Filipenses, ele destaca a alegria. Não é um pouco paradoxal?
não é um tanto assim estranho? Alguém que tinha todos os motivos para reclamar, todos os motivos para até mesmo se entrar num tema de autocomiseração. Alguém que poderia, inclusive, ter uma crise espiritual. Paulo poderia estar preso dizendo, Senhor, não valeu a pena. Lembra da crise de Elias? Paulo poderia passar por essa crise. Senhor, eu fiz a tua vontade e agora estou preso. Senhor, eu fiz a sua vontade e o Senhor não está sendo fiel para comigo. Senhor, eu fiz a tua vontade e agora eu estou condenado à morte. Onde é que está o ser mais do que vitorioso? Onde é que está aquele que é protegido pelo Senhor? Onde é que estão os seus anjos para colocar a minha volta e não permitir que nenhum mal aconteça? Senhor, eu reivindico sobre a minha vida as suas bênçãos. As bênçãos que me colocam como cabeça e não como cauda. Ele não faria uma oração assim? Mas não. Ele não está preocupado com a questão pessoal. Paulo está orando e Paulo está escrevendo a uma igreja dizendo, irmãos, vale a pena servir a Deus. Para mim, o morrer é Cristo e o viver é lucro. Trazemos isso para o contexto da igreja. Quais são os princípios que nós podemos destacar dentro deste texto, que aponta para uma igreja que olha para o seu tempo e faz a diferença? Irmãos, nós devemos e precisamos caminhar na expectativa de que a nossa igreja é capaz de mudar a nossa sociedade e a nossa realidade à nossa volta. Amém por isso? Você concorda com isso? Você concorda que as igrejas, eu não quero dizer que todas, mas vamos colocar aqui dentro de um prisma um pouco mais alargado, as igrejas que olham para o Evangelho são poderosas para transformar a nossa sociedade. Até mesmo ao ponto de olhar para a posição do apóstolo Paulo, uma igreja que é sofrida, uma igreja que muitas vezes é aprisionada, uma igreja que parece que está perdendo, mas ela é combativa. Ela diz, para nós, o morrer é Cristo. Se vier a morte sobre nós, não há problema algum. E se Deus continuar a dar vida para esta igreja, é lucro dia após dia. Vale a pena servir a Deus, vale a pena continuar servindo ao Senhor e cumprindo o seu propósito enquanto aqui estamos. O apóstolo Paulo tinha motivos para reclamar? Será que o apóstolo Paulo tinha a vida mais sofrida ou menos sofrida do que você e a mim, do que nós temos? O que você acha? Quando a gente dá uma olhadinha num texto que o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, tem um texto que ele fala assim, ele pede tanta desculpa para a igreja de 2 Coríntios, é a segunda carta dele aos Coríntios, que ele fala assim, irmãos, o que eu vou dizer para vocês agora parece conversa de doido. Já viu isso? Paulo, ele vai se defender o apostolado, ele começa dizendo assim, olha, o que eu vou falar agora é conversa de doido. Ele começa dizendo isso. E eu quero ler o texto para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho do que o apóstolo Paulo, que é 2 Coríntios 11, a partir do 23. Ele fala assim, se eles são servos de Deus, eu também sou um servo melhor do que eles. Estou lendo na NTLH. Embora ao dizer isso, esteja falando como se eu fosse doido, ou se eu fosse louco. Aí ele continua assim, pois eu tenho trabalhado mais do que eles. Eu tenho estado mais vezes na cadeia. Aí ele começa a discorrer o que acontecia com ele. Se você nunca ouviu, preste atenção nesse texto. Eu tenho sido chicoteado mais do que todos eles, e já estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes. E uma vez, eu fui apedrejado. 3 vezes, o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes, eu passei 24 horas boiando no mar. Nas minhas muitas viagens que fiz, eu tenho estado em perigo de inundação, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, pelos judeus e também pelos não-judeus. Eu tenho estado em meio dos perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, em perigo causado por falsos irmãos. Eu tenho tido trabalho e canseira. Muitas vezes eu tenho ficado sem dormir. Eu tenho passado fome, sede, tem me faltado casa, tem me faltado comida e roupa. Além dessas outras coisas, ainda diariamente pesa sobre mim a preocupação que eu tenho sobre todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico aflito. Se existe motivo
para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o Deus que é bendito todo sempre, sabe que eu não estou mentindo. Quando eu estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guarda nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num cesto grande pela abertura de uma muralha, e assim eu escapei do governador. Sabe quanto tempo isso aqui aconteceu? Essa escrita do apóstolo Paulo? 6 anos antes dele escrever a carta aos Filipenses. 6 anos antes. Paulo está dizendo, eu sofro por amor a Cristo Jesus. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele está dizendo, vale a pena sofrer e ser feliz, vale a pena ser contagiante. Uma das qualidades do apóstolo Paulo é que era um apóstolo contagiante. Todos aqueles que se achegavam ao apóstolo Paulo saíam empolgados pelo evangelho. As pessoas viajavam milhares de quilômetros para verem a situação do apóstolo Paulo, para terem um momento com ele, para ouvirem a teologia paulina, como ele fazia a leitura da sua época. É por isso que essa carta é tão importante, ou melhor, as cartas do apóstolo Paulo são tão importantes, porque é um homem à frente do seu tempo. Humberto Roden, um escritor que não é cristão, ele faz algumas leituras a respeito do apóstolo Paulo, e ele, quando faz um comentário a respeito de 2 Timóteo, que é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, ele diz que Nero aguardava o apóstolo Paulo ser morto para declarar vitória sobre o cristianismo. E nós sabemos que Nero mandou passar a espada no pescoço do apóstolo Paulo, foi morto à espada. Mas diz Humberto Roden que chegaria um tempo em que aquele homem que estava preso seria considerado vitorioso, e aquele homem que estava solto seria considerado louco, e hoje nós temos Nero como louco, e o apóstolo Paulo como o apóstolo do Senhor. E conclui Humberto Roden, chegará um tempo em que os pais colocariam nos seus cachorros, em que os homens colocariam nos seus cachorros o nome de Nero, e nos seus filhos o nome de Paulo. E isso se cumpriu. Não é verdade? E isso se cumpriu. Portanto, este homem vitorioso tem uma lição e tem um recado para a Igreja Batista da Graça nessa oportunidade em que comemoramos os seus 29 anos de história. O que este homem tem para nos dizer sobre uma igreja, ali o apóstolo Paulo que influencia, mas sobre uma igreja que influencia o bairro onde ela está. Há pouco eu ouvi na oração aqui, de um irmão dizendo, Senhor, abençoe este bairro através dessa igreja, não foi isso? Acho que é o queridão que está ali no som, não é? Pastor Flávio também tem orado nesse sentido, os irmãos têm orado nesse sentido. Senhor, nos abençoe para que não somente aqui, Borba Gato, mas toda essa região, a cidade seja impactada pela Igreja Batista da Graça. Isso é possível, irmãos? É possível? Às vezes nós nos sentimos muito pequenininhos, nos sentimos assim muito acanhados, como que dizendo, meu Deus, Maringá tem mais de 400 mil habitantes, como é que nós podemos ser influentes e de alguma maneira impactar essa cidade? Deixa eu dizer uma coisa para você, no texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos dá um recado. Outro recado que ele nos dá, como nós podemos nos sentir diante dos desafios que têm se apresentado, diante das demandas que se apresentam à igreja? O apóstolo Paulo nos dá um recado nessa noite. Então, em alguns minutos, eu quero fazer aqui alguns destaques, meus queridos, a respeito de como uma igreja pode influenciar a sociedade, olhando para este texto. O primeiro destaque que eu faço é quando o apóstolo Paulo, no início do texto lido, ele diz, irmãos, eu quero que vocês saibam, esse é o versículo 12 a 14, que aquilo que aconteceu comigo tem antes contribuído para o progresso do evangelho. Do que ele está falando? Das suas prisões. Paulo está dizendo, irmãos, eu fui preso, mas não reclamem com Deus por causa disso, porque as minhas prisões, os meus açoites, os vilipêndios que eu tenho sofrido, tudo isso tem contribuído para o evangelho. E ele fala no versículo 13, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou na prisão por causa de Cristo. E ele dá mais um motivo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Lembra que eu falei? Quem chega perto do apóstolo Paulo é impactado é contagiado pela visão dele? Ele acaba de dizer aqui no versículo 14. Quando as pessoas ficam sabendo o que aconteceu comigo, elas saem destemidas para anunciar o evangelho.
O que tem acontecido comigo tem abençoado o reino de Deus. A minha história é uma história que aponta para o reino de Deus. Numa visão um pouco mais alargada, o que acontece com a igreja pode beneficiar o reino. E Paulo, quando faz essa inscrição, provavelmente ele está lembrando as pessoas que moram em Filipe, os filipenses, da própria história da cidade. Essa cidade não era tão antiga, foi fundada mais ou menos há 600 anos antes de Cristo, pertencia aos macedônios. Até que os romanos então vieram e tomaram essa cidade e foi colocado o nome de um imperador Filipe, nessa cidade. E essa cidade, irmãos, ainda que estivesse muito longe, ela fica no noroeste da Grécia, ficasse muito longe de Roma, os soldados que conquistaram essa cidade na guerra foram convidados a se mudarem para ali, porque essa cidade, apesar de longe de Roma, tinha o mesmo status da capital romana. Quem morava em Filipe tinha status de romano. As leis daquela cidade eram as mesmas leis de Roma. Tamanho carinho que eles tinham por este lugar, porque era um lugar estratégico para dominação. Era um ponto muito importante de toda a Ásia. Agora imagine você, os soldados tiveram que mudar de Roma para Filipe. Mas se você perguntasse para aquele soldado que era extremamente nacionalista, por que você está fazendo isso? Ele diria, para o bem de Roma. Uma visão cristã para o bem do reino. Aqueles homens e aquelas mulheres que saíram da capital e vieram para Filipe, eram homens tão nacionalistas, que amavam aquele lugar, criaram as suas famílias naquele lugar, davam a sua vida por aquele lugar. Não tinham medo do inimigo, apesar de ser um ponto estratégico, mas era um ponto que poderia, no momento de uma batalha, por exemplo, decidir toda a questão geográfica daquela região. Mas eles vieram destemidamente, por amor a Roma, por amor ao imperador, por amor ao reino. Paulo diz aqui, irmãos, o que aconteceu comigo está beneficiando todo o reino, e todos aqueles que moravam em Filipe sabiam disso. É por amor ao reino que essa cidade nasceu. É um texto correlato com a própria história da cidade. A questão aqui é, alargue a sua visão em relação ao reino de Deus, para que essa igreja possa influenciar este bairro, a cidade. A nossa visão pode abençoar muitas vidas. O que me interessa neste ponto aqui é nós olharmos para a igreja e dizer assim, Senhor, não importa se nós somos pequenos ou grandes, o importante é que fazemos parte do seu reino. Não importa se temos 30, 50 ou 500 membros, o importante é que a nossa ação, a nossa palavra e o nosso testemunho é uma parcela da dimensão do teu reino aqui neste lugar. E quando as pessoas conversarem com um membro aqui da Igreja Batista da Graça, não encontrarão um membro prostrado, desanimado, um membro triste. Ah, veja bem, faz tantos anos que nós estamos ali, nós não crescemos o tanto que gostaríamos de crescer, nós não evoluímos o tanto que nós gostaríamos de evoluir, ainda estamos no mesmo tamanho, aumentamos um pouco, é bem verdade, mas e aquela prostração, aquela reclamação, aquela autocomiseração? Não. Quando nós largamos a nossa visão, nós dizemos, graças a Deus. Se as pessoas procurarem uma igreja que prega Cristo Jesus naquele canto da cidade, encontrarão a Igreja Batista da Graça. Aqueles que quiserem caminhar e ler a palavra, entender a palavra, estudar a palavra, comungar, ter comunhão com os irmãos, ter uma comunhão gostosa, verdadeira, encontrarão um ponto. Também encontrarão outras, porque a nossa visão foi alargada. Nós louvamos a Deus pelas igrejas que tem aqui próximo, amém? Nós louvamos a Deus por aquelas igrejas que têm crescido. Amém? Porque às vezes nós fazemos assim. Aquela igreja cresceu bastante, a nossa não. A gente fala, devem estar inventando alguma teologia esquisita lá para crescer assim, porque ninguém cresce tanto assim não, irmãos. Se for fiel à palavra, ninguém cresce assim não. A gente começa a reclamar porque Deus está operando, está de forma diferente, fazendo algo lá, e aqui não. Não é verdade? E a gente começa às vezes a falar mal dos nossos irmãos. A gente começa, às vezes, a achar uma crítica. E ficamos até felizes, muitas vezes, sabe? Até não podemos manifestar, mas lá por dentro a gente dá aquele risinho, assim, meio de felicidade, quando alguém descobre uma precepada daquele pastorzão, ungidão, que na igreja dele tem 4.000 membros. Você fala, não falei? Aí não falei? Olha lá, cresceu, mas olha aqui, ó. Olha aqui o que veio no jornal aqui, ó. A notícia aqui, ó. Estava todo mundo em pecado. Eu não estou em pecado, mas eles, provavelmente, todos estão. E a gente fica feliz. Agora justifica. Por que nós temos 80 e eles têm 3.500? Leia primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Leia o capítulo
20. Que 20 da onde? Deixa eu pegar aqui o texto. Aqui, ó. Capítulo 18. Melhor, versículo 18 do capítulo 1. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso. Quando eu estou preso, tem um pessoal lá fora, pastores, que estão tirando sarro de mim. E eles julgam que quando tiram sarro de mim, eles causam mais dor ao meu coração. E quando eles estão pregando, as pessoas estão chegando a eles. E tem até alguns grupos crescendo lá fora, é bem verdade. Paulo diz, alguns estão pregando com sinceridade, outros por porfia, outros por pensar que estão criando acréscimo aos meus sofrimentos. Paulo diz o seguinte: alguns estão pregando por inveja, outros pregam por rivalidade, e outros estão pregando de boa vontade. Alguns pregam por amor, mas outros pregam por ambição egoísta, hipocritamente, pensando que assim aumentam o meu sofrimento. Aí você vai dizer assim, ser crente não é fácil mesmo, né? Que desgraça, que problema, mas o inimigo está furioso mesmo, né, irmão? Como se tivesse um dia que ele não tivesse, né? O inimigo está terrível. Qual é a visão do apóstolo Paulo? Vamos ler o versículo 18? Qual é a conclusão dele a respeito disso? Eu vou ler para os irmãos. Mas o que importa, o importante é que, preste atenção, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou motivo verdadeiro, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegrarei. Aí a gente pode falar mal do R.R. Soares, irmãos. A gente pode falar mal do Homem do Chapéu. A gente para de falar mal de outros e deixa Deus lidar com isso. Porque, salvo engano, quando Paulo usa aqui a palavra holos no versículo 18, que de maneira geral é de qualquer forma, ele está dizendo de qualquer maneira, não importa como essas pessoas estão pregando, eu, pela visão do reino alargado, eu estou vendo Cristo ser anunciado, e eles pensam que está causando dor, estão causando em mim, finalzinho do versículo 18, alegria. Então a igreja de Cristo é uma igreja alegre, e ela tem motivo para isso. Você concorda com isso? Amém? Então, irmãos, quando abrir uma igreja aqui na esquina, e dentro de 2 ou 3 anos, eles chegarem a 800 membros, aqui tem 29, não fique triste. São expressões do reino de Deus. São expressões, irmãos, do reino que ele é multifacetado, muito dinâmico, muito diferente. Alguém vai lá, não gosta de alguma coisa, vem aqui. Alguém vem aqui, pode não gostar de alguma coisa, vai lá, mas está dentro do reino. O que importa? O importante é que de diversas maneiras, de muitas formas, o evangelho está sendo pregado, e o meu coração se alegra com tudo isso. Então eu saio aqui da igreja, passo em frente a uma igreja ali, que está aquela fila de carro enorme, você fala, meu Deus, tem mais carro aqui do que gente na minha igreja. Você fala, graças a Deus por isso. Pertencemos ao mesmo reino. Ao mesmo reino. E aí meu coração se alegra. Eu mudo a minha visão. Eu mudo meu espírito para com o reino de Deus. Queremos crescer? Amém? Mas quem dá o crescimento é Cristo. Não é verdade? Deixa Ele, irmãos, ao tempo dele, dá o crescimento, se é que Ele quer que nós cresçamos. E se Ele não quiser? E se Ele não quiser? Eu tenho organizações na Bíblia gigantescas. Tem organizações pequeníssimas, sem problema algum. Ele é Senhor de tudo e de todos. Das igrejas, megas igrejas, das pequenas igrejas, e daqueles grupos que se reúnem 2 ou 3 há 20 anos, e continuam 2 ou 3, 4 ou 5 no máximo. Como nós ouvimos falar dos nossos irmãos na Europa, que muitas vezes, como dias atrás ouvindo, missionário há 12 anos numa localidade, continua ele, a esposa, 2 filhos e 2 membros, há 12 anos. Pessoas vão, pessoas vêm, mas continuam ali anunciando o reino de Deus, querendo que as pessoas saibam que ali tem uma agência da salvação de Cristo Jesus. Como é que uma igreja influencia a sua região? Expanda os seus olhos, alargue os seus horizontes, olhe para a dimensão do reino de Deus e se alegre com o que Deus está fazendo, irmãos. Aqui, domingo passado, na chácara, bem da verdade, né? Uma irmã foi batizada. Que bênção, irmãos.
que bênção, que coisa maravilhosa. Imagina, se em 29 anos, qual que é o nome da irmã que se batizou? Cássia. Se em 29 anos, irmãos, somente a irmã Cássia fosse a única batizada, teria valido a pena? Esse amém está meia boca. Cadê a irmã Cássia? Está ali, ó. A irmã Cássia quer ouvir um amém melhor, né, irmã? Onde? Eu vou fazer. É que eles não entenderam a pergunta. Acontece isso de vez em quando. Quer ver? Eu vou fazer de novo. Olha só que interessante. Quer ver? Ó, se em 29 anos somente a irmã Cássia tivesse sido batizada, teria valido a pena? Amém. Viu? Combinadinho? É uma bênção. Teria valido a pena. Porque Deus faz isso, irmãos. Deus abençoa as pessoas. Noé pregou para quantos? Uma geração inteira. Quantos se converteram? Ninguém. E como diz o pastor Hélio Schwartz Lima, né? Esse foi o motivo dele ter bebido tudo depois que a arca pousou, né? Tem que tomar um porre mesmo. Porque o cara pregou a vida toda, ninguém se converteu. Mas ele é chamado do pregador. O título dele na Bíblia é O Pregador, porque foi fiel à vontade de Deus. Continuem fiéis. Continuem anunciando o Evangelho. E essa igreja, irmãos, mesmo que os irmãos não saibam, os irmãos não imaginam quantas pessoas passaram por aqui e estão em outros lugares anunciando o reino de Deus, mas a semente foi plantada aqui neste lugar. Porque a nossa visão de reino de Deus não está restrita e circunscrita nesse espaço geográfico aqui. Nós olhamos para o todo, e é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está nos afirmando aqui nessa circunstância. A outra questão que eu quero destacar aqui, queridos, deixa eu tomar um pouquinho dessa bendita água. Está aqui no versículo 19 a 21. E Paulo diz assim: pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Cristo Jesus. Eu aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Qual é a igreja que influencia toda a sociedade? Uma igreja que sabe qual motivo que leva ela a existir. Ela sabe o propósito da sua existência. Aqui Paulo está falando no pessoal, é Paulo dizendo. Paulo diz o seguinte, irmãos, eu sei que eu vou ser liberto. Ele foi? Se essa prisão aconteceu em Éfeso, segundo alguns estudiosos, então ele foi liberto. Mas se essa prisão aconteceu em Roma, não foi liberto. Inclusive Paulo, quando nas suas cartas, ele disse que tinha muita vontade de voltar para a Espanha. Nunca voltou. Paulo orava para que voltasse a conhecer os irmãos da Espanha. E nunca voltou. Significa que nem sempre as orações, mesmo de um homem como Paulo, é atendida. Paulo orou em favor do problema que Timóteo tinha, um problema estomacal. Chega no final e fala, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, vai ajudar das suas constantes, provavelmente uma úlcera, algo assim. Toma um pouquinho de vinho para dar uma aliviada nas suas úlceras. Mas não era Paulo que ressuscitou mortos, irmãos. O que é uma úlcera perto de um morto? Mas Deus é soberano. Deus é soberano. A gente não discute com Deus, a gente obedece. E na maioria das vezes você insiste, não para que a sua vontade seja imposta, ou você fica num plano de rebeldia. Você insiste para compreender o que é que Deus está fazendo, o que é que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, sempre. Ainda que nós, muitas vezes, não compreendamos toda essa dimensão da vontade de Deus. Mas aqui neste ponto, Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu sei por qual motivo eu vivo. Eu sei que essa é uma área muito complicada, porque se nós compreendêssemos muito bem isso, provavelmente, aqui você está de novo o nosso pastor aqui, pastor Flávio, provavelmente ele teria poucos clientes. Porque ele também é psicólogo, né? É verdade, pastor Flávio? Se o camarada soubesse exatamente por que vive, qual o propósito certo, a dimensão, equalizasse isso aqui na mente, ele teria menos estresse, menos preocupação, teria menos uma série de coisas. Ele não ia ligar para o pastor dizendo, pastor, quanto é que está aí a consulta? Né? Quero bater um papo contigo aí. Não ia, né? Então, assim, ia dar muito menos trabalho para os nossos profissionais da saúde. Mas é uma necessidade que você e eu saibamos, porque nós estamos aqui e a igreja também.
E nosso coração deve descansar na convicção de que para nós o viver é Cristo. E se as coisas não acontecerem como nós queremos, a ponto de chegar à morte, o viver é lucro. Isso aqui é uma conclusão, é uma síntese de uma filosofia de vida. Paulo não tinha crise em relação à sua existência. Paulo era um homem equalizado nas suas emoções. Paulo era um homem que compreendia o porquê estava aqui, irmãos. Paulo era um homem que sabia dimensionar as suas crises, entender a sua potencialidade, concordar com as suas fragilidades, esperar em Deus, aguardar com paciência. Paulo é um dos homens que eu mais admiro na Bíblia Sagrada. Paulo é um dos únicos, com exceção de Cristo Jesus, né? Porque dele está na outra prateleira, não dá para colocar. Tanto que na prateleira de Cristo só tem ele mais quem? Sozinho, ele é o cara. Então não tem como disputar com ele, ok? Mas embaixo ali, Paulo era o camarada. Paulo era um camarada que vai dizer, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Ou ele está mentindo, ou ele manja pra caramba do que é viver. Qual das duas opções você fica? Acho que está mentindo. Também concordo com você. Claro que não, né, irmãos? É a segunda opção, né? Claro que Paulo sabia exatamente o que ele queria. Ele sabia. É um homem que a vida o ensinou. Ele foi calejado pela vida. Ele foi talhado pela vida. Ele tinha convicção daquilo que falava. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diante de um homem desse, como que Nero vai colocar medo no coração de um homem desse? Como que as imposições da vida, as agruras da vida, a nudez, a escassez, os açoites, a quarentena de açoites, os judeus não davam uma quarentena porque eles tinham medo de errar. Então, eles davam 39. Me fugiu o nome agora do camarada responsável por bater ali. Ele contava apenas até 39, porque ele poderia errar a contagem e exceder a lei, o que tornaria um crime para ele exceder a lei. Então, a quarentena de açoite dos judeus, na verdade, ia até 39. Por isso que ele fala, eu recebi 5 quarentenas de açoite, menos uma, 39. O homem que teve no naufrágio, não dá para pegar barco com Paulo, porque Paulo sofreu 3 vezes naufrágio. E em um dos naufrágios, ele ficou um dia todo à deriva, apenas aguardando o desfalecimento e morrer. Mas Deus o conservou com vida. Medo dos patrícios, ou seja, os judeus perseguindo ele em todo tempo perseguindo o apóstolo Paulo em todo tempo. Nós vamos ler a Bíblia, você fica com raiva de tanta perseguição, porque é uma coisa repetitiva. Ele chegava na cidade, começava a anunciar o evangelho, via um grupo de judeus dizer que Paulo estava conturbando, Paulo estava contra o imperador, Paulo estava criando uma teologia diferente, chamando ele de herege, convocando pessoas para o matar, ele tinha que fugir de tudo e de todos. Mas ele fala, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu não tenho medo da oposição. Irmãos, eu quero fazer só apenas um exercício mental. Imagina uma igreja assim no dia de hoje. Imaginou? Eu espero que você esteja imaginando a Igreja Batista da Graça, tá? Tá bom? Não é verdade? Uma igreja que não tem medo das situações, não tem medo de encarar o tempo de hoje, não tem medo de pregar o evangelho, não tem medo de diminuir a quantidade de membros, não temos medo, não temos nenhuma dificuldade quanto a isso. Nós queremos aumentar, bem da verdade, mas isso não nos causa medo. Questões financeiras são difíceis, mas não nos causa medo, porque Deus mantém a sua igreja. Deus sustenta a sua igreja. Não temos medo de nenhuma questão externa que possa afligir o corpo de Cristo, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente caminha, irmãos, de fato, de verdade, com a cabeça levantada, sabendo, inclusive, uma das alegrias que nós temos na palavra de Deus é ler Romanos capítulo 8, não é verdade? Em Cristo fomos considerados mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Este povo caminha diferente, irmãos. Por isso que eu falo, uma igreja que transforma a sua ambiência, uma igreja que transforma a sua localidade, transforma o seu bairro, transforma a sua cidade, é uma igreja que visualiza essa realidade, ela vive essa realidade. E aí que as pessoas aí fora, que infelizmente, cheias de crises, de problemas, de dificuldades, porque estão fora da igreja? Não, porque estão vivos. Essas pessoas, quando encontram um cristão, são impactadas pela realidade de vida que nós temos. Não é verdade? Já imaginou? Uma pessoa da época de Paulo, aqueles que, por exemplo, ficaram presos dentro da mesma cela que Paulo, pessoas choravam, se vitimizavam, reclamavam da vida, alguns cometiam suicídio, outros ficavam desesperados. E a pouquinho à noite, escuta, tem 2 homens cantando.
louvando a Deus, porque o corpo está preso, mas vive em plena liberdade em Cristo Jesus. Onde aconteceu isso? Na cidade de Filipe. Na mesma cidade onde Paulo escreve essa carta. Então, irmãos, como prender uma igreja assim, ou como prender um homem assim? Impossível, impossível. É no texto que nós vemos, o carcereiro de Filipe, está lá em Atos, quando Paulo foi preso, e aí cantavam durante a noite, louvando a Deus, servindo ao Senhor com muita alegria. É para essa igreja que Paulo está escrevendo. Portanto, irmãos, nós vivemos por um propósito certo, nós sabemos porque a igreja está aqui. Nós sabemos porque Deus quis colocar neste ponto, aqui na rua Tijuanas, Tijuanas. Tijuana é no México, né? Muito bem. Né? Tijuanas é boa. Né? Porque Deus quis colocar aqui neste lugar esta igreja. Porque Deus quer que você esteja aqui, como membro dessa localidade. Então não fica assim, eu estou aqui, mas não sei até quando, eu venho aqui porque é mais perto de casa. Não, é porque Deus tem um propósito para você aqui neste lugar. Pode ser que até hoje você não tenha entendido isso e nem se apropriado deste propósito, de servir com o máximo de qualidade o corpo de Cristo que aqui está. Então compete a você fazer essa descoberta. Porque o propósito está muito claro. Convicção, por que estamos aqui? Por que servimos este lugar? Porque Deus nos trouxe para essa comunidade. E servimos com toda a convicção e com toda a alegria. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vivo por um propósito muito certo e muito definido. E para concluir, versículos 22 a versículo 26, Paulo faz uma afirmação muito interessante. Ele diz, caso eu continue vivendo no corpo, ou seja, caso eu não morra, continue vivo, eu vou ver o fruto do meu trabalho. Mas eu já não sei o que escolher. E aqui ele faz algumas afirmações muito interessantes, porque ele diz assim, eu estou pressionado dos dois lados. Eu desejo partir. Paulo está dizendo, eu quero morrer. Desejo partir é morrer, tá? E estar com Cristo. O que é muito melhor. Concordam com isso? Amém? Amém. Vamos orar para que Deus te leve. Tá? Contudo, Paulo diz, contudo, é mais necessário. Olha a palavra que ele usa. É mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, ou seja, que eu permaneça vivo. Convencido disso, eu sei que eu vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e a alegria da sua fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação ou a alegria de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, que Deus nos dê esse espírito, em nome de Jesus. Paulo conhece a vida dele, ele sabe da proximidade, do tempo, ele sabe. Tanto que chega um momento que ele fala lá para Timóteo, eu estou sendo oferecido como libação. Libação é uma oferta que era derramada diante do Senhor. Ele até previa a morte por ser degolado, ele sabia disso. Ele não tem problema quanto a isso. Mas aqui ele está dizendo assim, mas eu não vou partir agora, eu vou ficar. Eu queria estar com o Senhor, o que é, em outras versões, infinitamente melhor. Nós sabemos disso. Crente não vive de ilusão, irmãos. Crente vive de verdade. Nós sabemos que quando Deus nos levar daqui, quando nós partirmos, será algo maravilhoso para aquele que foi. Para aquele que fica, chora por um tempo, passa o luto e toca o barco. Mas para aquele que foi, algo maravilhoso. Mas Paulo fala, mesmo sabendo que é maravilhoso, que é muito melhor por causa de vocês. Paulo está olhando para a igreja. Eu prefiro ficar na carne, prefiro ficar aqui. Eu quero servir vocês. Eu quero que pela minha presença haja alegria no coração de vocês. Eu quero que pela minha presença essa igreja cresça. Eu quero que pela minha presença, teologicamente, essa igreja evolua. Essa igreja ganhe maturidade. Mais pessoas se agregam ao nosso meio. Eu quero que pela minha presença eu seja um instrumento na mão de Deus para abençoar a vida de vocês. Por isso que mesmo querendo estar com Cristo, eu prefiro estar aqui servindo vocês. Uma igreja que influencia, irmãos, é uma igreja que serve. Não é uma igreja que fica com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É uma igreja que serve. Nós descobrimos a alegria em servir a Cristo servindo aos homens. Deus não pode ser servido por mãos humanas. É o que o salmista nos orienta. Você não pode pegar um prato, um pudim, e oferecer para Deus e falar, Deus, come. Poder pode, mas vai ser uma maluquice, né? Porque Deus não vai comer, concorda comigo? Mas se você levar lá na casa do pastor Flávio, ele pode até me chamar e dividir esse pudim. Nós comemos e agradecemos a Deus pela sua vida.
Amém? Vai deixar 2 pastores felizes. Eu espero que a dica fique dada e essa semana haja resultado dessa profecia. Irmãos, sabe como é que nós servimos a Deus? Agora ficou fácil, né? Servindo aos homens, servindo às pessoas. Por isso, quando você ora pelo seu vizinho, você está servindo a Deus. Quando você varre à frente da sua casa, estende um pouquinho mais e varre à frente da casa do seu vizinho, você está servindo a Deus. Por isso que quando o seu vizinho tem um problema, e você vai lá e fala, eu vim aqui orar por você, você está servindo a Deus. Por isso que quando o seu vizinho ou um familiar está no hospital, e você coloca o nome dessa pessoa em oração, você está servindo a Deus. Por isso que quando você convida o seu vizinho para vir à igreja, você está servindo a Deus. Por isso que quando você se coloca à disposição para visitar uma irmã que ganhou um bebê, vai lá ajudar na casa dela por uns dias, você está servindo a Deus. Por isso que quando alguém perde um ente querido, e você abraça, você ora, você consola, você está servindo a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Servindo a homens. Deus não pode ser servido por mãos humanas, Ele se manifesta através de nós. E Paulo está dizendo, eu queria estar com o Senhor, mas eu, servindo o Senhor, eu sirvo a vocês. É muito melhor estar com vocês. Uma igreja que impacta a sociedade é uma igreja que entra no processo de serviçal, uma igreja que estende a mão. Sabe por que às vezes nós perdemos a graça, irmãos, e a vida cristã fica muito chata, muito xoxa, ela fica muito insossa? Que a gente para de servir. Faz essa introspecção. Não precisa responder. Mas aqui, ó. Será que meu serviço cristão não está muito chato? Quando você concluir que está chato, você vai confirmar comigo. Não precisa levantar a mão nem se manifestar. Não vou nem olhar para não passar vergonha. Né? Vai com alguém inadvertidamente que se manifesta. Não precisa. Mas é porque você não está servindo. Não é uma crítica. É uma autoanálise. Para de servir, a vida fica chata. Para de se colocar na presença de Deus e servir como um instrumento do Senhor, a vida começa a ficar chata. Para de pedir a Deus desafios para a sua vida cristã, a vida cristã começa a ficar chata. Não se preocupe, você está salvo em Cristo Jesus. Sua salvação não está em risco. O que está em risco é a qualidade de vida que você tem. E para piorar de um lado e melhorar do outro, é que você é cristão. Quer dizer, que fica chato e piora a qualidade de vida de um cristão. Ainda que paradoxal, mas é bem verdade. Tem gente vivendo uma vida cristã extremamente chata. Mas se você chegar para essa pessoa e perguntar, como é que você tem servido ao Senhor? Provavelmente essa pessoa dirá, não tenho servido em nada. Nem conte comigo. Estou ocupado demais para dar atenção para quem está próximo a mim. Compare com o apóstolo Paulo aqui. Irmãos, eu sei que eu posso ir para a glória. Se eu pedir para o Senhor me leva, diz o apóstolo Paulo, nas entrelinhas. Eu preferi estar com o Senhor, mas por amor a vocês, eu estarei junto de vocês, no meio de vocês, servindo a Deus. Uma igreja que impacta a sociedade é uma igreja que serve. Quem sabe essa semana Deus desperta o teu coração e a tua mente, e você vai ligar para o líder da sua célula, vai ligar para o seu pastor, vai ligar para um líder aqui do louvor, vai ligar para um líder que trabalha, e vai dizer assim, como é que eu posso servir? Você vai orar e vai dizer, Senhor, lá na minha casa, no meio dos meus familiares, porque eu tenho muitos familiares não crentes, como que eu posso servir? Peça para Deus despertar desafios na sua vida cristã. Ela vai começar a ter cor, ter sabor, ter prazer em servir a Deus, servindo aos homens. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. E nós somos daquele povo que crê que o Espírito Santo fala conosco, amém? Ele fala de várias maneiras, inclusive pela mensagem, pela pregação da palavra de Deus. Então responda ao Senhor nessa noite, numa oração silenciosa, incline a sua fronte, fale com Deus. Responda aquilo que o Senhor tem falado ao seu coração. Se coloque na presença dele, fala, Senhor, talvez eu tenha caminhado sem perceber a riqueza do teu reino, a dimensão do teu reino. Talvez eu tenha caminhado sem perceber o quão importante eu sou no seu reino. E nessa noite a tua palavra despertou isso em mim e eu quero te servir melhor. Eu estou me colocando à sua disposição para que o Senhor use tudo que sou, tudo que tenho, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, assim como o apóstolo Paulo também se colocou. Apesar de uma certa idade, doente como ele estava, preso,
com o coração alegre, porque via o teu reino ser expandido, de maneira que até os sofrimentos pelos quais ele estava passando era motivo de alegria para ele, porque através disso muitas pessoas estavam conhecendo a Jesus. Que as nossas vitórias e que as nossas derrotas apontem para Cristo e que Ele seja conhecido em todas as circunstâncias. Que não haja motivo algum em nossas vidas que não venha a glorificar a Jesus Cristo. Que a nossa vida, que o nosso lar, que a nossa igreja, que o nosso trabalho, que as nossas conversas, que os nossos envolvimentos, que as nossas relações, que o nosso testemunho glorifique a Cristo Jesus. Que as pessoas que estejam à nossa volta tenham desejo profundo de conhecer aquele que habita em nós e que muda a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa mente. Assim nós oramos em nome de Jesus, gratos ao Senhor, porque somos do Senhor, gratos porque pertencemos ao teu reino, gratos porque quando o Senhor voltar e levar a sua igreja, nós estamos juntos com esse povo bendito. Mas permita, Senhor Deus, que enquanto aqui estamos, a nossa vida se encha de relevância, de importância, como instrumentos que glorificam o teu nome. Que o Senhor se alegre em nós, que sejamos filhos, ó Deus, obedientes. Em nome de Jesus oramos assim. Amém, amém, amém. Pastor Flávio. Amém. Podem sentar por um instante, irmãos. Deus falou com você? Amém? Como eu sempre penso, vamos colocar em prática aquilo que Deus falou conosco. 2 avisos rápidos, na verdade 3, o Ministério de Louvor vai brigar comigo, mas eu esqueci de passar o vídeo do chefe. Então, antes deles cantarem, a gente vai assistir um vídeo da nossa convenção, dando os parabéns para a nossa igreja. Mas eu queria que, irmãos, que antes de você ir embora, ali na caixinha, a irmã Delcemira depois vai te ajudar, você vai sortear um nome para você estar orando essa semana. Lembra? A gente vai fazer isso até domingo que vem, quando encerra em agosto, a gente está aí orando uns pelos outros, por esse aniversário, pela igreja. E o meu desejo é que no 7 de setembro, quando você já orou naquela semana, tenha testemunhos dessas orações. Então, já está dentro da caixinha o seu nome, pega lá, pode pegar mais de um, você tem que ter o compromisso de orar. O segundo aviso é: não vá embora correndo. Tem algo ali de surpresa para você. Então, quando os irmãos estiverem cantando, os homens, se puderem já ir trazendo as mesas, a gente vai adiantando. Eu quero orar, fazer uma oração final. Depois dessa oração, a gente assiste o vídeo e canta essa última música. Feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós somos gratos pelo teu amor, o amor do Pai. Nós te glorificamos nesta noite, ó Deus, pela graça de Jesus. E, Senhor, nós clamamos a Ti também, que naqueles momentos em que nos sentimos desanimados, cansados, possamos sentir a consolação do Teu Espírito Santo. Abençoe o Teu povo, ó Deus. Leve-nos em paz, debaixo do Teu amor. É assim que oro em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista da Graça em Maringá, querido pastor Flávio. Estamos felizes com a igreja reunida para esse tempo de culto, de festa, de celebração, por mais um ano de organização. A palavra de Deus nos diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus que pela sua graça opera em nós, quero desejar que o infinitamente mais de Deus se estabeleça também naquilo que está por vir. Sabemos que muitas coisas já aconteceram e por isso a nossa gratidão a Deus, e de fato isso é bíblico, em tudo dai graças. Que Deus continue abençoando os irmãos e fortalecendo-nos na caminhada ministerial para que juntos, enquanto Convenção Batista Paranaense, possamos avançar no cumprimento da grande comissão.
Um grande abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Deus abençoe.